Tem episódio que te faz rir até você chorar. Tem episódio que provoca alguma reflexão. Mas também existem aqueles que fazem você dar uma pausa, olhar pro lado e pensar: eles realmente postaram essa. Quando falamos de animação como South Park, Os Simpsons, Family Guy e Rick and Morty, o limite entre a crítica social e o puro choque às vezes simplesmente não existe. Esses shows já foram amados, odiados, censurados, banidos e até usados como exemplo em debates sobre a liberdade de expressão. E é exatamente por isso que hoje a gente vai mergulhar nos 10 episódios mais polêmicos dessas séries. Aqueles episódios que, se não foram cancelados, passaram muito perto disso. Então já se prepara, porque essa lista vai trazer episódios que foram longe demais. Mas você não precisa ir tão longe assim, é só você deixar um like maravilhoso e considerar se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Eu já te enrolei pra caramba, né? Bora pro vídeo. Número 10, o episódio de Rick and Morty Rick Dependence Spray, episódio número 4 da 5ª temporada. Esse episódio não tenta esconder o absurdo, ele se joga de cabeça em toda a treta, que é bastante nojenta e também grotesca, e faz isso com orgulho. Tudo começa com o Morty usando o material genético de um cavalo de forma bem questionável. O resultado é uma, basicamente, praga de esperma mutante gigante causando o apocalipse, basicamente. Em linhas gerais, é isso que aconteceu. O episódio é uma sequência de coisas malucas acontecendo. E é inegável que toda a treta de alguém correndo atrás de um esperma gigante, ou de vários espermas gigantes, gerou no mínimo nojo em algumas pessoas, desconforto e, na verdade, ninguém saiu indiferente com esse episódio. E por si só, é bem polêmico isso daqui. Número 9, o episódio The Principal and the Pauper, que eu não sei como que eu traduzo essa caramba aqui, mas é o episódio número 2 da 9ª temporada, onde eles fazem uma coisa imperdoável com o diretor Skinner. À primeira vista, esse episódio pode parecer completamente inofensivo, não tem piadas sujas como o episódio do número anterior da lista que eu falei, nem temas religiosos ou políticos polêmicos, mas o que torna esse episódio aqui tão polêmico é o fato de que ele traiu os próprios fãs de Os Simpsons, ao revelar que o diretor Skinner, que acompanhamos por quase uma década na época, na verdade era um impostor. Os roteiristas jogaram fora anos de desenvolvimento do personagem. Foi como dizer, nada do que você viu importava. Tá aqui, ó, toma aqui, esse é o diretor Skinner. Esse episódio gerou tanta revolta e foi tão polêmico na época que alguns dos membros da equipe de desenvolvimento dos Simpsons disseram que ficaram arrependidos de terem feito o episódio, mostrando que você não precisa falar de assuntos polêmicos para ser polêmico, você pode simplesmente trair os seus fãs, que aí você tem toda essa treta também. Número 8, talvez um dos episódios mais famosos de South Park, Scott Tenorman deve morrer. Esse episódio é simplesmente lendário, não só porque é um dos episódios mais marcantes de South Park, mas porque ele definiu o que esperar de Cartman no futuro. Quando o Scott tenta enganar o Cartman, a maioria dos personagens reagiria com uma lição de moral, diria, cara, não, tá errado isso daqui. Mas o Cartman, ele quer vingança. Ele criou aquele plano diabólico e sádico que todo mundo sabe para fazer o moleque comer os seus próprios pais. Se fosse hoje esse episódio, ninguém ficaria impressionado e não seria um episódio polêmico. Mas naquela época foi. Porque o Cartman lá da 5ª temporada não faria esse tipo de coisa. Ele não seria tão sádico e tão psicopata a ponto de matar algumas pessoas simplesmente por vingança. Na época foi um episódio perturbador. E justamente por isso virou um clássico cultuado pelos fãs, assim como você, que eu sei. Número 7, o episódio Autoerotic Assimilation, ou se a gente pode traduzir para o português, Assimilação Autoerótica, o episódio número 3 da 2ª temporada, que também à primeira vista parece ser só mais um episódio maluco de Rick and Morty, assim como vários outros episódios, sobre uma entidade alienígena que controla planetas inteiros. Mas quando você assiste e assiste mais e continua assistindo, você percebe o peso psicológico envolvido em tudo isso. O episódio toca em temas como consentimento coletivo, a perda da identidade de uma pessoa e, no final das contas, arrasta todo mundo para o lado mais sombrio da vida de Rick Sanchez. A cena final é uma das mais pesadas de toda a série. Rick, sozinho, para variar, contemplando a morte. Aqui não tem piadas, não tem trilha engraçada, só o silêncio e a solidão. É um dos episódios mais corajosos e também incômodos da série. Número 6, o episódio de Os Simpsons chamado Stark Raving Dead. É o primeiro episódio da 3ª temporada. Na época, parecia o auge do prestígio cultural do Michael Jackson, o rei do pop. Ele dublava um personagem em Os Simpsons. O episódio era uma coleção bizarra, porém bem carismática, de como o Michael Jackson interpretava um homem internado que acreditava ser ele mesmo, o Michael Jackson. Durante anos, esse episódio foi lembrado com carinho, até que veio o documentário Deixando a Terra do Nunca.
acho que é essa a tradução correta, um documentário do Michael Jackson, Living Neverland, com as acusações de abuso do Michael Jackson envolvendo crianças. Então, o episódio foi silenciosamente apagado das plataformas e retirado de circulação. O que era antes tratado como homenagem se transformou em incômodo e até vergonha. Ninguém fala muito desse episódio, ninguém reprisa e ninguém menciona ele. E isso vindo de uma série, talvez a série mais tradicional da TV do mundo, diz muito sobre como a cultura pop lida com seus ídolos. Número 5 é o 22º episódio da terceira temporada de Family Guy. E esse aqui deu treta, hein? Esse episódio foi banido antes mesmo de ir ao ar. O motivo? Piadas envolvendo judeus, estereótipos religiosos e muito mais. Foi preciso o sucesso em DVD de Family Guy para que ele finalmente visse a luz do dia na televisão. E o curioso é que o episódio até tenta subverter alguns dos próprios estereótipos, mas o caminho até essa virada, essa subversão, é recheado de piadas controversas que muita gente achou, muita gente, no caso não eu, simplesmente inaceitáveis. É basicamente aquele episódio que tenta levantar o debate, até onde o humor pode ir antes de ser ofensivo, o que eu adoro. E com certeza merece o número 5 da nossa lista de episódios polêmicos dessas séries que amamos. Número 4, Presos no Armário, episódio 12 da 9ª temporada de South Park. Esse episódio é quase um documentário disfarçado de piada. Nele, South Park ataca a cientologia com todas as armas possíveis, expõe suas crenças das mais absurdas e insinua que o Tom Cruise é gay e ainda o coloca literalmente trancado dentro de um armário. E agora, aqui sim, eu estou usando a palavra literalmente de forma correta, diferente de todo mundo da internet. O episódio causou um grande caos nos bastidores. O chefe, que era dublado pelo Isaac Hayes, era seguidor da cientologia e pediu para sair do elenco. Isso é o que muitas fontes dizem, outras fontes não dizem. O importante é que algumas fontes dizem, então se alguém diz é verdade. Protestos pela igreja da cientologia foram organizados. A ameaça de processo pairou no ar. A ironia explícita, eles queriam liberdade religiosa, mas não liberdade de crítica. Esse episódio não apenas bate de frente com a religião poderosa, mas também escancara como até as figuras mais influentes de Hollywood podem seguir seitas bastante estúpidas. Número 3, e talvez o episódio mais polêmico de Family Guy, chamado Partial Terms of Endearment, o episódio do aborto. Pois é, esse é o tema. E sim, assim como você imagina que Family Guy iria fazer, eles abordaram o tema com a sutileza de um caminhão desgovernado batendo numa parede. Tão polêmico que a Fox simplesmente se recusou a exibir o episódio nos Estados Unidos. E isso vindo de uma emissora que já transmitiu piadas de necrofilia é bastante avançado. A decisão gerou debates intensos e o episódio só chegou ao público por meio do DVD, como o episódio anterior que eu mencionei alguns números atrás. A trama coloca a Lois na posição de aceitar ou não levar adiante uma gravidez de aluguel, após a morte dos pais biológicos da criança. Pesado? Extremamente. Mas o que faz o episódio ser tão marcante é o fato de que Family Guy não tenta suavizar nada da trama. Pelo contrário, a série provoca, cutuca e mostra como o humor pode gerar desconforto, e um desconforto profundo. Número 2, o episódio Band in China, da 23ª temporada de South Park. Esse aqui foi tão direto e ácido que causou um impacto internacional. E aqui de novo, a palavra literalmente está correta. No episódio Band in China, South Park não economiza nas críticas ao regime chinês e expôs como Hollywood se curva às exigências de censura do governo de Pequim, em troca de dinheiro. A crítica é escancarada e também desconfortável para quem foi criticado. E sabe no que isso resultou? No banimento total de South Park na China. Isso aqui foi maravilhoso. Sites, episódios, menções, tudo foi banido. E o mais genial de tudo isso daqui é que o Trey Parker e o Matt Stone, criadores de South Park, responderam com um pedido de desculpas irônico, dizendo: assim como a NBA, damos boas-vindas à censura chinesa em nossos corações. Cara, eu tinha esquecido disso daqui, foi maravilhoso. O número 1 da nossa lista como o episódio mais polêmico dessas 4 séries aqui é o episódio de South Park que gerou uma ameaça de morte. O episódio 201 e também o episódio 200, né? A gente tem que mencionar. Ambos da 14ª temporada. Esse episódio é praticamente um símbolo da tensão entre a liberdade de expressão e o medo real. O episódio 201 é uma continuação direta do episódio 200 e usou a fazer o que quase ninguém na mídia americana teve coragem: retratar o profeta Maomé, ainda que de forma censurada. O resultado: ameaças de grupos extremistas, censura por parte da emissora e o episódio sendo completamente removido de quase todas as plataformas oficiais. Até hoje, é um dos episódios mais difíceis de encontrar legalmente. O mais chocante é perceber que,
Mesmo em uma série conhecida por ultrapassar todos os limites, South Park bateu de frente com algo que ninguém quis tocar. Até hoje, esse episódio virou um verdadeiro tabu, que mostra o quanto o humor ainda pode ser perigoso para algumas pessoas. No final das contas, essas animações não foram feitas para agradar todo mundo. E ainda bem que elas não foram feitas para isso. A polêmica, quando bem usada, serve para provocar e até fazer as pessoas pensarem, assim como nós vezes e vezes falamos nos vídeos aqui do canal. Esses 10 episódios aqui e muitos outros episódios dos shows mostraram como esses desenhos podem lidar com temas profundos, mexer com tabus e desafiar os limites do humor. Você pode amar, odiar ou desligar no meio do show, mas ignorar, isso você nunca pode. E é isso que torna essas 4 séries aqui inesquecíveis. Mas e pra você? Qual desses episódios foi inesquecível? Já deixa aqui o seu comentário. Comenta também qual próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!